construindo o MDB, né? A vida toda, quando eu tinha cabelo ainda, né? Eu participava desse projeto histórico do MDB, oriundo de uma família, historicamente, da Arena, e o Ronaldo era o único, primeiro que surgiu dentro do MDB, porque ele acreditava nessa causa e nesse projeto. Bem, o Ronaldo falou muito em reconstrução, e é fato, né? O que é que eu vim fazer hoje aqui? Eu trabalhei até às 4 horas da tarde. O Laércio estava lá em Florianópolis, eu estava ali esperando um monte de gente para trabalhar, estou trabalhando como médico. E às 4 horas nós saímos de lá e viemos aqui, e vou voltar hoje à noite ainda para Florianópolis, porque amanhã de manhã vou trabalhar de novo. Então, o que eu vim fazer aqui? Qual é o meu objetivo? Tenho 76 anos, que eu vi da semana passada, e puxa vida, que motivação é essa, né? Se eu não tenho, de fato, pretensão eleitoral, mas eu tenho pretensão, sim, de que aquilo que eu plantei há 60, quase anos atrás, 59 anos atrás, que nós possamos ainda colher alguns frutos, né? Eu sou oriundo, historicamente, do MDB, pela família, né? Meu pai, lá em Laguna, era presidente do PTB, na década de 50, era o PTB do Getúlio. Depois eu fui morar em Minas Gerais, lá o meu tio, irmão do meu pai, foi fundador do MDB em 66 e candidato a prefeito de Juiz de Fora, perdeu a eleição por muito pouco para um tal de Itamar Franco, que depois virou presidente da República. Então, tudo é história, né? E quando eu cheguei para trabalhar como médico em Criciúma, em dezembro, na verdade, dia 1º de janeiro, fez 50 anos. É um bocado de tempo, né? Trabalhando como médico cardiologista e o primeiro médico do trabalho de Criciúma, 50 anos atrás, trabalhei muito. E aí, num determinado momento, eu fui chamado para participar do processo político. Que motivação, né? Um cara de 36 anos, com sucesso na vida profissional, com 4 filhos pequenos, né? Eu fui candidato a deputado federal e o MDB da região sul me elegeu e me mandou para Brasília. Saí direto do meu consultório, do Hospital São João Batista, para ser deputado federal constituinte. Para conhecer o Congresso Nacional, nunca tinha entrado lá. Já entrei como deputado federal. Então, por que isso aconteceu? Porque havia um projeto, uma ideia e pessoas que abraçaram essa causa. Aqui foi citado o Agesi, pai do Arley, foi talvez um dos primeiros a abraçar a causa. Não, vamos motivar, vamos renovar. Eu era a renovação naquela época, né? Então, foi o Agesi, o Jorge Feliciano e muitos de vocês aqui, né, Altair, se lembra? Que o Vilmar da Conceição, a própria, tanta região. Poxa vida, vamos renovar. É hora, surgiu um médico, cardiologista, o voto do coração, e acabei sendo candidato e me elegi. Mas eu poderia ter continuado sendo deputado? Não. Nós vamos fortalecer o partido em Criciúma, como base dessa região toda, e no Sul. 86, 88, queriam que eu fosse candidato a prefeito. Eu disse, poxa, eu estou no meio da elaboração de uma Constituição. Eu era constituinte. Aí teve a convenção do MDB. Tinham perto de 300 pessoas que iam votar. Aí eu peguei lá, votei contra mim. Eu disse, eu não quero ser candidato, eu quero votar no João Carlos Sequinel para prefeito. Passei o candidato. Abriram as urnas, o João Carlos fez 20 votos, mas eu fiz 250. E aí, tinha eu ser candidato a prefeito, mas eu era deputado federal, constituinte, estava em Brasília. Como é que eu vou fazer? Quem é que vai ser vice para enfrentar o Altair Guide, que tinha 60% do voto? Aí buscaram o Ronaldo. Então nós fizemos uma eleição que ele tinha 60% e nós tínhamos 2%. Né? E foi uma eleição que mobilizou Criciúma e nós perdemos a eleição por 0, alguma coisa por cento, mas ficou um projeto para o futuro. E aí, gente, para vocês entenderem, Jonathan que conhece isso, que faz, elabora projeto, nós tínhamos um grande ideólogo do MDB de Criciúma, chamava-se Lírio Rolo. Deputado, vereador, na época o vereador não tinha remuneração. E nós tínhamos, gente, vou contar para vocês, eu era deputado federal, o Zé tinha sido prefeito, Zé Augusto Wilson,
nós fazíamos uma reunião em Criciúma um sábado a cada 3. Eu era deputado federal, vinha de Brasília, o Zé era ex-prefeito, o Lírio era deputado estadual, o Jorge Feliciano sindicalista, o Ronaldo era o teórico do partido naquela época, e o sítio do seu João Abel Benedetti, o pai dele, oferecia o sítio ali depois do Mampituba, como hoje estamos no prédio da família do Ronaldo Benedetti, a mãe dele mora aqui, e nós fazíamos uma reunião, o torno está ali mudar. Nós fazíamos uma reunião um sábado a cada 3 e convidávamos pessoas como vocês. E depois convidávamos para um projeto político do MDB. E aquele projeto do MDB frutificou e nós tínhamos o objetivo de chegar ao governo do Estado. Esse é um projeto que nós elaboramos lá, parece loucura de jovem, não. Mas ele aconteceu. O Zé Augusto foi vice-governador, depois eu fui vice-governador, depois fui governador, e nunca, como eu disse, eu não quero dizer igual o Lula, mas nunca na história do sul do estado se ocupou tanto lugar de destaque no governo de Santa Catarina. Muita gente. O Fernando estava lá, se projetando para depois ser prefeito de Cocal do Sul. O Paulo Melhar foi presidente da Celeste, que se projetou para depois ser prefeito de Criciúma. O Ronaldo foi secretário de Estado, depois nunca mais perdeu a eleição para deputado estadual, foi o segundo mais votado do Estado, depois deputado federal, e assim sucessivamente. Nós levamos muita gente para lá, para projeto nosso de chegar ao governo do Estado. Então, é isso que foi plantado. Colhemos na eleição seguinte? Não, várias eleições depois. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos reconstruindo. Com renovação, o Marquinhos está aqui, vereador eleito, um menino com um discurso moderno, atual, porque esse trabalho de rede social não é da minha geração, isso é da geração do Marquinhos, ele vai ter sua competência, como faz todo o Dorvadil, como faz todos nós participamos da lei, todo mundo que foi candidato e mexe com rede social. Então nós ocupamos lugar de destaque, e é isso que nós queremos dizer para vocês hoje. O Marquinhos propôs ontem, e ele vai propor daqui a pouco, que nós possamos sair daqui hoje com alguma proposta de outra reunião daqui a tanto tempo, ou na Próspera, ou na Alemanha, ou na Santa Luzia, não importa. Aí ele diz: Eduardo, eu tenho que estar aqui tal dia, como eu fazia na época que eu era deputado federal. Eu vinha porque eu sabia que um sábado a cada 3 eu tinha que estar em Criciúma. Então a minha agenda coincidia com aquele dia. Então nós temos que projetar isso e motivar o nosso pessoal. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi hoje aqui, vocês todos, aqueles que estão mais antigos, mais novos, os filhos dos mais antigos, as meninas que perguntaram: vocês lembram de mim? Não, lembro de não, era menina, lembro do meu pai, da mãe. E de fato, mas o amor continua. Chegou aí, é verdade. Então, tudo bom? Que bom te ver, meu amigo, de novo, coração. Então, gente, nós estamos fazendo isso. Estamos propondo para vocês. O MDB de Criciúma teve problemas. Eu tive minha culpa, eu fui para Florianópolis, morei lá. A minha primeira mulher morreu, casei com outra mulher que não tinha mais vínculo com Criciúma, apesar que o pai dela foi juiz aqui. E aí, acabei ficando, meus filhos moram em Florianópolis, mas eu sempre mantive o umbigo ligado com Criciúma. É isso que eu vim fazer hoje aqui, dizer para vocês que nós queremos renovar o projeto. Nós vamos apresentar para vocês nas próximas reuniões projetos de futuro, que pode ser para eleição de vereadores, aumentar. Nós temos na região o Jorge Có, que foi estudado pelo Ronaldo, que foi delegado regional aqui de Criciúma. Quantos anos ele foi? Quantos? 12 anos de delegado regional no governo do MDB, onde o MDB tinha um comando e o Jorge esteve aqui. Então, nós temos um time, muita coisa a apresentar à sociedade e falei bastante com vocês, mas é isso que eu vim fazer aqui hoje. Dizer que nós temos um novo projeto. Precisamos de vocês, dos mais velhos, experientes e dos mais novos, para que a gente possa atingir os objetivos. Não eleger apenas o Marquinhos. Marquinhos fez um belo papel, mas na próxima eleição eleger vários nossos. Eu começar a plantar
O Clésio Salvaro chegou por que vocês acham que ele chegou? Primeira eleição havia uma rejeição brutal contra ele. Brutal. O pessoal não queria ele, porque ele era de Siderópolis, o tio dele não sei o quê, ia tomar conta das empresas de outra cidade, aquela coisa que vocês sabem. Ele teve paciência. Meu Deus do céu, o pessoal chegou aqui, ó. A minha diretora favorita. A minha diretora favorita. Andei 500 metros, voltei, mas não dá para encostar. Quando eu era prefeito, eu era diretora de escola. E era brava que não era mais. Ai, gente, que lindo. Boa noite, gente. Então, gente, olha só. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos pedir para vocês. Confiança num projeto em que eu vou ajudar, o Ronaldo vai ajudar e que nós vamos ter sucesso. Que nós possamos, como fizemos no passado, plantar e colher. Que essa colheita continue, que a gente quer fazer isso. O Nick está ali, ó. O Nick estava lembrando, foi o meu professor, meu primeiro e único professor de tênis. Jogava tênis aqui antigamente, né, Nick? E ele estava lembrando com ele, nós temos muita memória daquele, que a primeira raquete Prince que veio, que era minha, então tem muita história com cada um de vocês. O Jorge ficou anos virado lá em Florianópolis, amigo dos meus filhos. Né? Então, nós temos um amigo com tanta história para contar. O Adão, então, meu Deus do céu, estava lembrando do Fidelis Barato Filho, seu Fidelinho, o Fidelinho, filho do seu Fidelis, foi o cara que me ajudou em todas as minhas eleições. E depois nós nos afastamos dessa gente, não tem sentido, né? Então a gente tem que reaproximar e fazer isso. É o que eu vim fazer aqui hoje. Espero que o Ronaldo, como presidente da executiva, agora da comissão provisória, da qual honrosamente eu faço parte, que ele me convide para as próximas reuniões. Eu virei junto com vocês. Vamos em frente, meus amigos. Obrigado, tá? Foram convidados o deputado Luiz Fernando Cardoso Vampiro, foi convidado, ele que está viajando, pediu desculpa, está no Chile, viagem com a família. O Tiago Zilli e o Volney Weber foram convidados, mas estão em reunião hoje com o governador, com o presidente da Assembleia, eles não poderiam estar aqui. Tem projeto na Assembleia. E estava em votação também. Bom, eu queria passar a palavra agora ao Paulo Werneck, que foi o nosso prefeito, e é o nosso tesoureiro da comissão provisória, e foi presidente da Celeste, enfim, e é membro do diretório estadual, como o Eduardo também são membros. Para o Paulo Werneck. Somos da executiva, É verdade. Pessoal, boa noite. Que muito legal mesmo. A gente fica até emocionado em voltar a participar de reuniões para se falar de política, né? É uma coisa, entre aspas, uma coisa meio estranha o pessoal mais moderno, o pessoal da mídia social, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que hoje tem deputados que se elegem através da mídia social e tem deputados que se elegem à moda antiga, olhando no olho, pedindo voto. Dá quase que meio a meio. Essa é a realidade. E é uma realidade que a gente tem. Então nós temos, em tese, duas eleições dentro da mesma eleição. Uma eleição de mídia social, onde se elege deputado, porque se você falar com principalmente deputados do PL, vamos botar assim, quem teve a oportunidade de conversar com a Júlia Zanato e tal, fez 3, 4, 5 mil votos em Itajaí, no Oeste, sem nunca ter ido lá. Isso é fruto da mídia social. E nós assim, mais os cabelos brancos, somos do tempo ainda de tomar um cafezinho, pedir o voto e dizer o porquê que a gente estava pedindo o voto. Então são duas eleições diferentes. E eu estou até emocionado em estar hoje aqui justamente por isso, porque a gente viveu eleição de ir casa a casa pedindo voto. O João Rocha está aí, depois eu vou mostrar uma foto para ele, que a minha mãe, coincidência, João, minha mãe me deu hoje, e eu bati uma foto da foto nossa, da minha eleição, e tu está, eu vou te mostrar depois. Cara, é uma coisa assim, impressionante para nós todos. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas quero fazer um breve relato, porque um povo sem memória é um povo sem história, ou um povo sem história é um povo sem memória. E dizer o porquê que Eduardo, Ronaldo, eu,
e o pessoal da mais antiga, a gente está hoje aqui. Em tudo na vida você planeja. Você planeja dentro da empresa, dentro da família, você quer ter 2 filhos, 3 filhos, e na política não é diferente. E nós fizemos um planejamento do MDB na década de 80, na década de 90, e rendeu frutos. Se vocês relembrarem, aí o pessoal mais antigo vão relembrar, nós tivemos, nesta época, Zé Augusto prefeito, depois Eduardo Moreira prefeito, depois Paulo Mena prefeito, depois Antonelli prefeito. Nós tivemos Zé Augusto vice-governador, Eduardo vice-governador, Eduardo governador. Nós tivemos Diego Rosso, deputado, nós tivemos Ronaldo Benedetti, deputado, tivemos Vampiro, deputado. Estou falando aqui de Criciúma. Tivemos a área, tivemos o bom humor. E aí, gente, por que talvez as pessoas criticam um pouco o Eduardo, criticam que foi morar em Florianópolis? Eu quero só dar uma certa explicação para vocês o porquê que a gente fez isso. 1993, 93, quando Zé Augusto assumiu vice-governador do estado. Janeiro de 95. Eleito em 94. Perdão, verdade. 95, quando Zé Augusto foi para Florianópolis como vice-governador, nós cometemos um equívoco político com o Zé Augusto. Porque não mandamos quase ninguém com ele para Floripa. O Zé ficou meio que isolado lá. E a gente brincava que o partido da ilha dominava. E o Zé, com toda aquela força do Zé, o peso político do Zé, não conseguiu trazer muitos benefícios para a nossa cidade. Quando nós conseguimos eleger o Eduardo vice-governador novamente, nós não podíamos cometer o mesmo erro que cometemos antes. Ou seja, mandamos uma tropa de ocupação junto com o Eduardo. Foi para lá várias vezes. Várias. O Ronaldo foi, o Fulvio Caminati foi, me ajuda, Eduardo aí, Fontana foi, o Lino Rosso estava, o Coronel Botelho, enfim. Ricardo Fábio, Sérgio Casagrande, enfim. O Vampiro também. Nós fomos em 10, 15, 20, junto com o Eduardo. E aí, gente, eu não preciso dizer para vocês os benefícios que isso dava. Porque o Zé Augusto, quando foi vice, óbvio que era assim, a prefeitura de Criciúma já é grande, imagina o governo do estado. O vice-governador dava uma ordem, até o cara obedecer lá demorava. Então o Eduardo conseguiu botar um em cada secretaria do estado, em pontos-chave. Então o Eduardo dava lá ordem direta para nós. Às vezes o secretário não era o secretário, mas ele ligava. Eu era o presidente do DEINFRA, por exemplo, ligava para mim direto, não precisava para o secretário, Paulo, vamos fazer a estrada tal, pô, Ronaldo, não sei o que, o Corpo de Bombeiros, enfim. E tá aí, gente, via rápida, asfalto, obras, tudo. Hospital, nem vamos citar obras, porque se todo mundo... Então, ou seja, a estratégia política deu certo de nós oxigenarmos e fazer um MDB forte, elegemos o Zé e depois elegemos o Eduardo e trouxemos benefícios para a nossa região. E a política é isso. Política é trazer benefícios para a sua região. E conseguimos, deu certo. E aí, claro, fomos para lá e obviamente que depois o pluripartidarismo, hoje tem 30 e poucos partidos no Brasil, né? Ocorreu um fenômeno, Lula salvaram, enfim, e aí a bipolarização enfraquece um lado, fortalece o outro, briga um lado, briga no outro, e todo mundo não precisamos falar muito mais sobre isso. Mas o sangue MDBista continua nas nossas veias. Óbvio que na minha eleição nós tínhamos aí 8, 9 partidos, 10 partidos no máximo em Criciúma.
Hoje, só a Câmara de Vereadores tem, quantos partidos estão na Câmara hoje? Tem 8 partidos no universo de 17 vereadores. Ou seja, entendeu? Quando eu me elegi prefeito, só 4 partidos de 21, só 4 partidos elegeram vereadores. A nossa coligação elegeu 16 de 21. A nossa de prefeito. O MDB nós elegemos, só do MDB foi 11. Então, o fortalecimento partidário é uma coisa muito importante. Por isso que a gente vem hoje aqui. Não vamos falar não vamos criticar o pessoal que de uma certa forma pegou o partido até hoje, faz parte, é assim mesmo que se faz. Temos até que agradecer pelo que eles fizeram, mantiveram o partido. Nós temos um vereador e tal. Só que a gente precisa pegar o que tem agora e aumentar. Nós precisamos voltar a ter representatividade, voltar a ter força do MDB. Hoje nós somos uma comissão provisória. O Eduardo Moreira e eu somos da executiva estadual do partido. Na executiva são 12 membros, Eduardo? 13? São, com direito a voto, o líder 13. São 13. Ou seja, dos 13, hoje tem o deputado Rony Weber, a Ada De Luca, o deputado Thiago Zilli, o Eduardo Moreira e eu. Nós somos da executiva estadual. Ainda temos uma força, o Sul tem uma força. Então, gente, a intervenção do partido que teve, que não foi nem intervenção, né? Se usa uma nomenclatura que se extinguiu o mandato e aí nomeia e vai. E aí, assim, só para as pessoas talvez não saibam, comissão provisória tem um prazo para nascer, um prazo para acabar, mas pode ser renovado quantas vezes a executiva estadual assim desejar. Nós temos partidos, por incrível que pareça, eu falei no PL aqui. O PL em Criciúma é comissão provisória desde que foi montado. O PDT é comissão provisória. Então nós não podemos ficar aí com aquela pecha, não, que é uma comissão provisória. Não, nada disso. A comissão provisória justamente é para isso, é para se organizar, se reorganizar, aquilo que o Ronaldo falou. Então, eu só queria dizer para vocês da satisfação de estar aqui. O que a gente quer justamente é buscar o sangue MDBista, o carinho, o amor, a forma como a gente fez, a história que o MDB tem com a nossa cidade, que não denigra a imagem de ninguém. O nosso partido está acima de qualquer um, e o que a gente quer é isso, é oxigenar, fortalecer para a eleição já do ano que vem, eleger deputado estadual, eleger deputado federal, eleger governador, vice-governador, senador. Na outra, nós temos um vereador, quem sabe se nós eleger 2, já vai ter 100%, se nós eleger 3, e assim sucessivamente. O que se quer é fortalecimento partidário. E para isso que a gente conta com cada um de vocês. A gente sabe o quanto é difícil, frio pra caramba, muita gente não pôde, tá frio e tal, não vou. Mas olha, eu fiquei surpreso pelo número de pessoas que estão aqui. Tá? Eu queria mesmo agradecer do fundo do coração e dizer que a gente conta com cada um de vocês pela nossa história e pelo nosso MDB. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. E eu queria dizer a vocês aqui, depois eu até quero dar uma palavrinha para aqueles que foram nossos candidatos a vice-prefeito. O Paulo Fernandes não pôde vir, está com o bar, ele tem um bar, tem que cuidar, não tinha ninguém para cuidar, mas está aqui o nosso candidato a vice, se for candidato a prefeito, vai falar. Nosso suplente de vereadores, queria dar uma fala para cada um, vamos terminar a mesa aqui, membro da comissão. Mas eu queria, ao reunião de hoje, também ter uma coisa: projeto futuro. Nós já tivemos aqui deputado estadual, deputado federal, vice-governador, prefeito. A eleição do ano que vem, o governador nós vamos ter,
Né? O Eduardo não é mais candidato, eu não sou mais candidato, o Paulo não é mais candidato. Né? Mas nós podemos eleger deputado federal, podemos eleger deputado estadual. Né? Então, acho que a gente tem que ter projeto. Quem não tem um sonho nunca alcança. Um navio que sai do porto de Ituba e não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum, não sabe para onde vai. Então, nós temos que ter metas. Né? Isso nós vamos, não vai ser hoje, né? Mas nós vamos ter reuniões, conversas, discussões lá, o PND, sempre, penso sempre, tu ali no Rio Mãe, eu ali lá na Santa Luzia, né? Fazer os nossos núcleos, para a gente começar a discutir projetos, juntar pessoas, né? Vamos eleger os nossos vereadores, podemos fazer uma grande diferença na próxima eleição com o nosso partido, desde que tenha planejamento, desde que tenha projeto e desde que tenha trabalho. Né? Sem trabalho também não adianta, né? A gente sempre trabalhou. Então, essa questão de planejamento e projetos são coisas que tem que estar muito em mente para nós. Uma coisa que eu queria, que eu entrei no MDB, o Eduardo falou aqui. O Marquinhos foi meu assessor por muitos anos, a gente discutia política, né, Eliseu? Discutia política. Eu acho que a gente vai criar grupos da gente poder discutir política. Quer fazer um grupo de WhatsApp? Não tem que discutir política. Política do Trump, o que deu? Eu acho, na minha opinião, que o Bolsonaro, essa semana, promoveu o Lula. Eu vi a pesquisa agora na CNN. O Lula volta a se recuperar a sua impopularidade que ele estava por conta da discussão para dizer que foi lá Bolsonaro, não sei se é verdade, né? Botou a culpa, Lula botou a culpa para o Bolsonaro, que prejudicou, botou 50%. Isso tudo é discussão que nós temos que fazer. Né? O MDB é o partido do centro, do equilíbrio. O MDB é, como diz o Michel Temer, nós temos um projeto do MDB chamado ponto de equilíbrio. E é isso que nós temos que nos posicionar, minha gente. Um é mais conservador, outro é mais progressista, mas nós temos que nos posicionar, nós temos que discutir política. O MDB ano para trás não discutiu mais política, as pessoas estão se afastando. Então, uma das coisas que a gente quer fazer é discutir política. Né? Vamos montar um grupo talvez de debate de quem veio aqui para discutir política. Né? Nós dá bom dia, boa tarde, não adianta. Discutir política. O tema hoje é tal assunto que está acontecendo no Brasil. E vamos ali falar. E de vez em quando podemos reunir, está aqui, podemos sentar aqui, não precisa vir todo mundo, 10, 15, 20, 30 pessoas, fazer um churrasquinho aqui. Daqui a pouco beber uma cervejinha e vamos discutir. Porque daí a gente vai fazendo opinião. Quem não tem posição não é respeitado. Então, minha gente, eu queria passar a palavra agora a Júlio Marquinhos. Vereador primeiro. Marquinhos, nosso vereador, chegou um pouquinho mais atrasado, está trabalhando lá na Câmara. Com a palavra, vereador Marcos Machado. Obrigado, presidente Ronaldo, padrinho, que quem tem padrinho não é pagão, né? Eu tive uma boa escola. Em teu nome, quero cumprimentar todas as autoridades da mesa para a gente ganhar tempo, devido ao adiantar da hora, para oportunizar aos MDBistas que vieram para essa reunião. Eu poderia nominar várias pessoas que estão aqui que eu conheço, mas eu não quero cometer o pecado de esquecer ninguém. E dizer que o MDB é vivo e pulsa no coração de cada um de nós, porque nós ainda estamos aqui para discutir política e a cidade. Eu tive a felicidade de ser eleito vereador na última eleição. Fizemos nossa prestação de contas de 6 meses, faz uns 10 dias. Temos mais de 400 atendimentos em gabinete, 2 projetos de leis aprovados, um que dá fim à vagabundagem de roubo de fio, portões de estabelecimentos, condomínios, que só falta apenas um decreto de lei para regulamentar isso, porque se tem um bandido que furta, tem um vagabundo ainda maior que compra esse produto de origem criminosa, e nós tentamos atacar isso na raiz do problema na Câmara de Vereadores. Aprovamos um segundo projeto de lei que garante vaga nos estacionamentos, nas vagas comuns, para idosos e deficientes físicos. Não dá mais para o nosso idoso, depois de ter trabalhado uma vida inteira, contribuiu uma vida inteira, chega na melhor idade, na terceira idade, que vai lá fazer o seu exame, buscar o seu remédio, ou visitar um amigo na praça nos finais de semana, e não achar vaga para estacionar e tem que pagar uma fortuna por conta do estacionamento. Por isso que nós pensamos nessa lei. Conseguimos com o MDB,
quase 2 bilhões de reais para ser investido em Criciúma, principalmente na saúde dos criciumenses. E agora o MDB passa por esse momento de reconstrução. E a reconstrução só vai acontecer, e eu dei uma entrevista nos últimos dias para Eldorado, e o jornalista Piara estava esperando para fazer a entrada dele no programa do João Paulo Messi, pediu para interromper o programa para dizer que se tem uma estratégia política que nunca deu certo e nunca vai dar, é esconder o passado que nos trouxe até aqui, com os erros e com os acertos. Nós só vamos construir os próximos anos do MDB se nós tivermos coragem. A multa manda para mim que eu pago, Ronaldo. Eu não vou deixar de falar o que meu coração quiser falar. Nós não vamos construir o MDB dos próximos anos se nós tivermos vergonha do que nos trouxe até aqui. Um legado de vitórias, de realizações. Porque ter vergonha do legado do Eduardo, do Ronaldo, do Paulo, é ter vergonha do legado do Toninho Marchioro, do Nelson, do Souza, do Santo Antônio, da Cleusa, do João Roxo que está aí, do Adão, do Mazinho que vai se filiar hoje para ser candidato em 2028, representando a educação dos criciumenses e o bairro Cristo Redentor, do Ageci Xavier, que se vivo estivesse, estaria aqui nessa reunião, e tantos outros companheiros que carregaram essa bandeira até aqui. E o pior de tudo, doutor Aníbal, tu que se doou, saiu do consultório, da faculdade em 2020, para enfrentar um gigante igual o Clédio Salvaro. O pior de tudo são os amotinados, que numa reunião como essa não aparecem, para discutir a cidade, discutir as pessoas, discutir o que nós queremos, discutir os nossos erros e os nossos acertos. Porque nós só construiremos o futuro, Vitor. Tu que é da Grande Rio Maina, discutindo política e a cidade. E o MDB é exatamente isso. É olho no olho, é cara a cara. Se nós não tivermos coragem de enfrentar os nossos erros internamente, vamos cada um cuidar da sua vida que é melhor. Vamos cada um fazer política como julgar conveniente. Nós precisamos pensar no MDB da próxima eleição. Não dá para o Marquinhos ser vereador sozinho. Ao mesmo tempo que não dá para o Marquinhos ser vereador sozinho e defender os interesses partidários, ocupação de espaço de poder, eu estou falando. Seja na prefeitura, seja no governo do estado sozinho. Porque eu sou um jovem de 30 anos, ou vocês acham que toda segunda e terça eu não tenho que provar da minha liderança na Câmara? E sabe como que a gente vai fazer isso? Com o Eduardo à mesa, com o Ronaldo à mesa, com o Paulo Meller à mesa, com o Aníbal à mesa e tantos outros companheiros. Eu sou só um vereador de só 1.689 votos, que dependeu dos suplentes para se eleger. Mas como que a gente vai fazer uma construção partidária? Quando é convocada uma reunião como essa, e por picuinha, por ciumeira, não aparece. Disseram para não tocar nesse assunto, mas Goethe já dizia, doutor Ronaldo, as mudanças acontecem da indignação dos jovens. Isso deve ser repelido como questão de ordem, inclusive no diretório estadual. Uma reunião que é um sucesso desse, que vai dar espaço. A gente vê o Lindomar Janivan aqui, conselheiro do Jairo Tomasi. Foi o homem que calculou a eleição do Jairo. Que quem é da região agrícola, quem é de Criciúma, conheceu o nosso Tupã. Então, por isso, o Edgar, quanto tempo que o Edgar não compareceu numa reunião do MDB? Porque não se sentia representado, e ele tem razão. Mas se nós não misturarmos quem tem vontade de pensar Criciúma para os próximos anos, junto com a experiência que nos trouxe até aqui, eu que sou um homem muito cristão, do apostolado da oração, Rei Salomão, o mais sábio que já existiu sobre essa terra, pastor Eliseu, quando orava a Deus, pedia só uma coisa: sabedoria. E Deus mandava ele buscar nos anciões do templo. Eu não preciso dizer mais nada. A gente consegue construir o MDB mesclando as ideias, mesclando as personalidades, pensando no futuro,
mas lembrando do passado vitorioso que nos trouxe até aqui. Contem comigo, um abraço e um beijo no coração. Eu sei porque eu já fui jovem, assim, já fui guerrilheiro. Na eleição do Zé Augusto, eles me chamavam de comandante Zé. Na história da guerra da Nicarágua, e eles me chamavam de comandante Zé, de revólver na cintura, e o MDB foi feito, né, dizia o gaúcho, a ponta de lança e a adaga. E o MDB de Criciúma foi feito, né, aqueles que lembram bem lá do passado, que a gente teve que fazer para a gente conquistar o que conquistou. Né? 38, eu já vou usar a gente lá para 38 na cinta. Foram tempos difíceis, nós éramos o representante do trabalhador. Eu me lembro que eu ageci lá, nós tivemos que enfrentar a eleição do Zé Augusto, me chamou lá o AGC, que estava comprando voto no Rio Mãe, e eu tive que ir revólver na cinta. Eu e o Ivo Caminati, eu com uma capa de gabardine preto, o Ivo com uma capa bem comprida de couro, com o revólver que eu emprestei, que era o mesmo revólver do meu pai, e eu com o 38, e acabamos com o voto carbolado, ganhamos a eleição com 256 votos na eleição do Zé Augusto, a bico de revólver, né? Então, eu quero dizer, isso passou, não precisamos hoje, os tempos são outros, mas o MDB aqui no início aqui. Né? Eu acho que nós temos que, se temos algumas divergências nessa questão partidária, nós vamos resolver isso na mesa de negociação, vamos sentar, vamos construir uma chapa de consenso, porque o MDB hoje não tem mais tamanho para fazer uma briga grande. O MDB hoje, o tamanho dele tem que ser e só de união, para nós estarmos aqui com o símbolo dessa reunião, que é a reconstrução. E eu convido a todos os companheiros do MDB para a reconstrução, sem exceção. E a gente vai reconstruir com uma chapa de consenso, né, com sabedoria. Precisamos dos novos, dos jovens, nós precisamos da sabedoria dos mais velhos, como disse aqui o Marquinhos. Se os mais velhos não prestassem, né, o Senado grego dominou, a Grécia dominou por muitos anos a humanidade, porque tinha um Senado que era o Conselho dos Anciões. Eu não quero ser candidato a mais nada. Já ganhei do MDB, só estou aqui por gratidão de 20 anos de mandato que eu recebi. Estamos aqui nós também, os mais velhos, né? Temos mais novos aí, mas o Marquinhos está no caminho, o Alei também, o Júlio é bem jovem, e muitos aqui estão que querem um projeto do futuro, né? Que são os candidatos a vereadores, nossos suplentes, que colocaram o seu nome com heroísmo na última eleição. Então esse é o objetivo nosso, nós buscarmos mais reuniões, nós tirarmos grupos de trabalho, de discussão. Acho que a gente tem que discutir as coisas da cidade, né? O Marquinhos fez uma lei outro dia aqui que para mim me afetou. Para mim, eu sou velho, eu tenho 69 anos, ele fez uma lei que me afetou. Para mim é ótimo, né? Que velho não precisa pagar, eu já não pago, o problema está só tem um lugarzinho para o cara estacionar. Agora eu posso estacionar de qualquer lugar. Olha, isso é uma lei que afeta as pessoas e que as pessoas vão se identificar. Tá bom. Então, isso que é muito importante para nós, né? Então, minha gente, vamos continuar a nossa conversa aqui, nossa palavra. Eu queria então passar a palavra para o Júlio Lemor, que foi irmão da Romana Lemor, foi nosso candidato a prefeito, ele foi meu chefe de gabinete e também meu coordenador de campanha. E o Júlio sempre é muito sábio pela sua experiência, nas coisas que ele coloca para a política e para o partido e para a nossa condição. Júlio, com a palavra. Bom, boa noite a todos. Eu vou ser bem sucinto, né? As falas já estão se estendendo. Eu vou ser bem objetivo, né, Eduardo Ronaldo? Eu vou dispensar o cumprimento às autoridades, vou fazer um cumprimento especial aos amigos e amigas que eu convidei que estão aqui presentes, né? Eduardo, eu vou fazer um link da tua fala, porque a reunião aqui está muito bacana, é importante, a gente vê muita gente que a gente não via, a gente não tinha se reunido mais. O Luiz Henrique já dizia que o partido que não se une se desune, e é isso mesmo. Então,
quanto mais a gente puder estar junto, Ronaldo, melhor. Então, se a gente puder sair daqui com a data da próxima reunião, bacana, já é um serviço prestado. Na próxima reunião, cada um traz mais um e assim a gente vai crescendo. Mas essa reunião aqui, ela não pode morrer aqui. Isso, o partido político, ele só tem relevância na sociedade se ele ocupar espaços de poder. Parece uma fala muito pragmática, objetiva, mas a verdade é essa. A gente só vai mudar a vida das pessoas se tiverem companheiros nossos ocupando espaços de poder, e através de políticas públicas a gente está podendo fazer melhorias para o bairro tal, para a cidade tal, para o estado tal. Sem ocupação de poder, as palavras ficam vazias. Intenção, palavras vazias, discussão e não sai nada. Então, que a gente possa novamente, como foi feito no início da década de 90, plantar uma sementinha hoje, e que a gente possa, para a próxima eleição, voltar a ter um deputado federal, que suma, faz muita falta, é muito importante. Como deputado federal, a gente volta a ter espaço de poder, a gente volta a ter representatividade, que a gente possa ter os nossos candidatos a deputado estadual e eleger os nossos, e que aí a gente possa, na eleição municipal, não só eleger um vereador, ter uma meta de eleger 3, 4 vereadores, mas estar na mesa política do município, da discussão. Então, só dessa forma, e parece que é uma coisa longa, mas não, a eleição municipal é daqui a 3 anos, então passa muito rápido. Só dessa forma a gente volta a ter companheiros nos espaços de poder. Aí vale a pena a gente estar discutindo políticas públicas para melhorar a vida das pessoas e a gente voltar a ter orgulho do que o MDB fez pela cidade, pela região e pelo país. Sem isso, a discussão fica vazia e a gente não consegue agregar na sociedade, que é o grande propósito da política. Quando o Ronaldo me convidou para encerrar, para fazer parte dessa comissão provisória, falei que estaria presente, apoiando, mas que eu gostaria de pedir ao Ronaldo, à comissão, que a gente esgotasse todas as possibilidades de buscar os companheiros que estão se sentindo não representados, que a gente possa montar um diretório de consenso, que nós precisamos aglutinar. Todas as pessoas são importantes, que a gente possa estar discutindo política em bom nível, que a gente possa estar levando soluções para a comunidade, para a sociedade. Então, muito obrigado, contem comigo e que a gente possa transformar isso aqui em atos práticos. A palavra também ao Arley, né, que em saudosa memória, o pai dele era um membro titular do diretório municipal do MDB, porque era ex-presidente, mas fica o filho, aqui com muito orgulho, Arley Xavier. Obrigado, doutor Ronaldo. Obrigado. Como falaram ali antes, eu tenho certeza absoluta que o pai estaria aqui hoje, né? Faz pouco tempo que ele faleceu, não somos vivos. Mas quando o doutor Ronaldo me convidou para fazer parte também aqui, agradecendo a ele, agradeço a todos que estão aqui na mesa também, né? Eu acho que nós fizemos um início muito conturbado, porque eu imaginava que nós iríamos iniciar de uma maneira e o atropelo aconteceu muito em função do Covid. O Covid pegou todo mundo de surpresa. As redes sociais estavam começando, então poucas pessoas tinham aquela habilidade de redes sociais naquela época. E a última entrevista que eu dei para o Lessa, eu lembro que ele me perguntou o que eu queria fazer a partir da oficialização. Eu respondi, botar o pé na estrada, visitar muito, que era a forma mais tradicional de se fazer a política, fazer eleições, etc. Aí veio a pandemia, veio a migração para redes sociais e foi difícil a adaptação, confesso. Nós também acreditávamos que o embalo ia produzir um resultado interessante para um recomeço. E esse recomeço foi atrapalhado por uma expressão infeliz criada naquele processo. Tem testemunhas aqui da história, né? E digo uma coisa, teve uma altura daquela eleição que nós empatamos e alguns dias ficamos à frente do engajamento em mídias sociais do próprio prefeito Salgado. Então nós conseguimos girar a máquina numa velocidade interessante e produzindo um resultado interessante. Quantitativo, infelizmente, por falta de 500 votos, se eu não me engano, nós não elegemos 2 vereadores. E aí faltou aquele engajamento que nós poderíamos ter a mais para termos 2 vereadores. Seria muito importante para o partido.
E nessa eleição a mesma coisa, faltaram 18 votos para 2 vereadores. Não foi uma coisa catastrófica, muito pelo contrário. Então o que nós fizemos de voto para proporcional foi muito interessante. A primeira, o Covid deu um tropeção na gente. Na segunda, o contexto aqui, uma disputa muito grande por um espaço, e a gente foi atropelado nessa disputa de espaço, porque foi uma disputa quase que violenta, né? Nós acompanhamos. Então foram 2 processos difíceis, atípicos, mas o mais importante era tentar deixar mensagens positivas para a cidade. Em 2020, acreditamos que a gente deixou uma mensagem positiva, trouxemos novas ideias para a cidade, fizemos uma leitura da cidade interessante. Agora, em 2024 também, todo o material de campanha foi aproveitado, uma parte de 2020 foi aproveitada em 2024, deixo à disposição do partido todas as ideias que nós trouxemos para a cidade para continuar esse legado. E então, eu também queria ter começado 2020 e 2016, 4 anos antes. Até a questão das falas, etc., a gente falaria com muito mais tranquilidade, muito mais propriedade, com muito mais aconselhamento, etc., muito mais domínio do processo. Bem, faz parte. Antes de vir para cá, nessa questão aí das iluminações divinas, tem uma passagem interessante do Dr. Eduardo com o Papa em Roma, né, Dr. Eduardo? Então, o Dr. Eduardo tem também essa sensibilidade, né, nessa questão. Eu abri o celular para entender quem foi Barão do Rio Branco, já com o endereço aqui do edifício, né? Barão do Rio Branco foi simplesmente o maior diplomata da história do Brasil. Tanto é que tem o Instituto Rio Branco, que é formador dos diplomatas. Diplomacia é aquele convencimento com habilidade, com destreza, com polimento, né? E sem abrir mão dos objetivos. Quase que uma teimosia educada, né? Então, essa minha linha, que se assemelha um pouco ao Alckmin, o Alckmin é meio nesse estilo, nosso vice-presidente, ele tem esse estilo, o doutor Eduardo conhece bem o Alckmin, né? Então sabe que é a maneira dele de ir conquistando espaço dessa maneira. Já tem uma outra, a pessoa mais sanguínea, mais agressiva, visando propósitos também. Então eu acho que tudo que o partido não precisa nesse momento é sangue demais. Sangue é bom, eu acho que nós temos que fazer o sangue ferver, mas de preferência no momento e do jeito certo. Eu acho que nesse momento, o que o partido menos precisa é de um grande embate, que o que já está acontecendo já ressoa na cidade, já não começa um projeto bem, com muito tititi. Vocês sabem que as pessoas que não fazem parte usam todo quanto é problema para potencializar e reduzir. Então a gente corre o risco, o MDB corre o risco de ser reduzido por isso, por já começar com disputas, apesar que disputa também é salutar, mas acho que tem que fazer a disputa certa. Eu acho que tem vários nomes aqui que conseguem fazer uma grande e uma bela ponte entre essas duas linhas, essas duas teses, que querem ver o MDB grande. Os dois lados querem ver o MDB grande. Então, quem sabe, se escala um time aí para fazer essa ponte. E adianto, já que eu também convivo do outro grupo, inclusive eu fui convidado a ser vice do presidente do partido do outro grupo. Tem nomes muito interessantes que podem agregar ao partido, que não estão no partido ainda, mas podem agregar ao partido. E nome forte. Então, se o partido souber aproveitar esses ventos a favor, eu acho que o partido aumenta a velocidade de crescimento nesse espaço que é a nossa cidade. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu acho que não por acaso foi feito aqui na rua Rio Branco. Eu acho que o estilo Rio Branco acho que é o mais aconselhável nesse momento aqui, para essa reconstrução que todos tenho certeza que querem, que vieram aqui para esse propósito de reconstruir. O MDB está aí sempre segurando as pontas de outros partidos. Então a gente precisa mostrar a união mais do que nunca. As brigas são saudáveis, isso tem em qualquer lugar, gente. Briga, discussão. Eu não sou a favor de um monte de coisa. Vou citar o exemplo do Marquinhos, porque o Marquinhos é o nosso
vereador, né? Ele não concorda com um monte de coisa, mas não é por isso que a gente não pode caminhar junto. A gente não concorda com o que o deputado aqui sempre fala, ele não concorda com alguma coisa comigo, mas não é por isso que eu não vou sentar na mesa com ele e discutir e caminhar junto para nosso partido crescer novamente dentro da cidade. Eu acompanho muito a política por aí, ele falou aqui do Ricardo Nunes, de São Paulo, eu acompanho muito o Helder Barbalho, lá de Belém do Pará, porque eu sou de Belém, estou aqui há 18 anos em Criciúma. No Pará, o MDB comanda 81 cidades. 90% do estado é comandado pelo MDB. 9 deputados federais, senadores. Então, é o exemplo. Renan Filho, lá no Nordeste, comanda também lá as principais capitais do Nordeste. Então, a gente precisa disso. Precisamos nos unir. Eu também, assim como... Cadê o Aníbal? Assim como o Aníbal também, eu acompanho a conversa lá do outro grupo, tenho amigos do outro grupo, já falei para todos que a gente precisa sentar numa mesa e conversar, não tem por que ter disputa, todo mundo tem espaço no partido, então a gente pede união. E deputado, o Santo Antônio está disponível para reunião também, tá? Se o Rio ainda não quiser. Viu, Vitor? Fazer com que ele resgate a sua história, que seja grande de novo, que seja importante de novo, que faça diferença na vida das pessoas. Então, é isso que nós devemos fazer. E eu estou muito feliz por estar aqui neste momento. Mas eu queria deixar um último recado, que é para todos nós pensarmos. O MDB é um partido do equilíbrio, do centro, do meio. Nós não somos 22, nós não somos 13, nós somos 15. Essa é a nossa bandeira, esse é o primeiro pilar que nós temos que defender. Se numa conjuntura futura a gente tiver que apoiar um ou outro, lá a gente vai discutir isso. Mas hoje, dentro de casa, nós temos que honrar o nosso 15. Nada mais que isso. Muito obrigado. Uma reunião muito importante essa noite, e não era aqui. Eu falei para o Ronaldo me convidasse, eu remarquei a minha reunião para viajar amanhã de madrugada para estar aqui hoje. Sempre tive compromisso com o MDB, é um prazer ver todos que estão aqui. Foi um prazer, e eu acho que agora... Sempre vale, né, Ronaldo? Chamado é chamado, né? Então, parabéns pelas palavras, doutora Aníbal. Eu participei da eleição 2020, foi difícil, foi dura, o Nick, o bombeiro, né? Todos estão aqui. Eu acho que bem falado pelo Ronaldo e por todos. Eu acho que agora é o momento realmente de reconstruir. E todo mundo tem que ter um vasilhame de água atrás nas costas, e agora é a hora de apagar o incêndio com água, né? Eu acho que teremos boas discussões e seremos, eu acho, contundentes, mas tete a tete. Eu acho que essa reunião aqui realmente é para estarmos todos juntos, e agradecer sempre o espaço, Ronaldo, e sempre precisar, eu estou sempre à disposição. Dário, como grande interlocutor, eu estarei à sua disposição, como você quiser, para a gente buscar o entendimento, né? E você vai ser o interlocutor número 1. Você vai conduzir a interlocução. Vamos fazer a reclamação, mano. Pode ser? Pode, concordam? Depois que a união do partido, que eu não quero ficar presente, eu sou nomeado pelo Chiodini, né, pelo diretor estadual. Eu quero que o partido tenha um diretório, né, eu quero ajudar, mas vamos reconstruir, unindo, enfim, juntando todos os pedaços do partido. Já disse, o partido são partes, por isso que o nome partido, são partes que se juntam para formar uma ideia, e eu acho que nós temos muita coisa boa, minha gente, tem coisa boa para o que vem aí, que nós estamos planejando, estamos preparando, e nós vamos, o MDB vai ficar muito grandão se a gente tiver cabeça no MDB. Queria passar a palavra. Boa noite, tudo bem? Eu quero parabenizar a mesa e, ao mesmo tempo, cumprimentar aí o deputado Ronaldo Benedetti, o governador Eduardo Moreira, nosso sempre prefeito Paulo Bené, em nome deles, todas as demais componentes da mesa, incluindo o Marquinhos, que é a nossa nova liderança, que é o renascimento do MDB, a prova que está recomeçando o nosso antigo MDB. Enquanto aconteciam as falas aqui, eu fiz uma viagem no tempo e comecei a lembrar do meu saudoso pai. Ele era
encarregado daquela máquina lá em Siderópolis, a Marion, vocês já ouviram falar de Siderópolis. Eu sou natural de Siderópolis e o meu pai sempre foi MDBista. Então eu trago no DNA o MDB desde a minha infância. Quando meu pai militava cedo na política, nos anos 66, 67, por aí, eu lembro que nós saímos, às vezes, meio que escondido para ir em reuniões na casa do senhor Nezinho, saudoso de memória, que ficava na frente da nossa casa, lá em Fiorita. Era assim que nós fazíamos política. Com renúncia, com vontade, com desejo de fazer acontecer. Ele foi vereador lá em Siderópolis e ele fez um gesto de despojamento, de demonstração do que é ser partidário. Ele se elegeu vereador, teve uma época que o Eduardo lembra, o Ronaldo lembra, que houve uma prorrogação de mandatos naquele período. Então ele já tinha cumprido 4 anos de mandato. E ele já tinha se aposentado da Companhia Siderúrgica Nacional. Foi para Laguna, na terra de Eduardo, foi morar lá. E ele estava morando em Siderópolis na época, ele vinha, ficava lá em casa, ia à sessão. Aí um dia ele foi sondado aí pelo partido, para que ele desse oportunidade a um dos suplentes para que assumisse a Câmara, e era o José Geraldo, acho que era o presidente do partido na época, conheceu bem, e conversaram com o pai e ele me sondou. O que é que você acha, meu filho? Eles estão pedindo para me dar oportunidade para o primeiro suplente do MDB para que assuma. Eu estou pensando em renunciar para ele, porque eu acho que eu já dei minha contribuição e eu tenho que trazer gente nova para o partido. E o primeiro suplente era o Périco. E o Périco tinha perdido a eleição por 1 voto. 1 voto. O Périco estava comemorando com charangue e tudo ali no centro de Siderópolis. E houve uma urna que deu um problema lá em Rio Fiorito, e a apuração era feita em Uruçanga na época. E na hora da recontagem do voto, meu pai subiu e o Périco desceu. A charanga foi embora e o Périco também foi embora de Siderópolis. Ele foi trabalhar numa empresa de São Paulo, desgostoso, desanimado. E meu pai disse assim: eu vou trazer o Périco de volta, porque ele é um soldado novo do MDB. E eu quero dar essa minha contribuição. E eu não vou deixar que ele assuma, não. Eu vou renunciar para ele. E renunciou para o Périco. O Périco ficou 2 anos no mandato. Depois voltou, se reelegeu a vereador, 2 vezes. Depois foi prefeito. Então, vocês conhecem a história do Périco. E hoje a nora dele é vereadora. E a nora dele hoje é vereadora. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de gestos, despojamento. Esse despojamento que teve o doutor Eduardo, que teve o Paulo, que vieram de Florianópolis para estar aqui, para nos prestigiar, para estar aqui dando essa força. São os veteranos de guerra, são os caras que abriram caminhos, né? O Ronaldo, que já tinha... eu conhecendo o Ronaldo como eu conheço, trabalhei com o Ronaldo quase todos os mandatos, então a gente conviveu muito. E eu sei, quando ele disse no último mandato, ele disse: eu não quero mais, se eu perder a eleição, para mim é um favor. Eu lembro de dizer isso para mim. Ele estava cansado. Está cuidando da vida dele, estava empolgado na vida dele. Trazer o Ronaldo de volta. Ronaldo, quando me ligou, disse: Ronaldo, eu estou com o motorhome pronto para ir para a Bahia. Mas ele sabe disso. Mas eu vou ficar porque tu me pediu. Porque eu quero fazer um gesto para o partido. Eu quero dar minha contribuição para esse recomeço. E recomeçar é a melhor coisa que se pode fazer na vida. É recomeçar. E o MDB está recomeçando, se reestruturando, e agora temos um gesto para fazer, que é o despojamento de cada um, de nós todos, com a humildade de chegar a outro companheiro que está lá do outro lado, está com seu ânimo exaltado, para que nós nos acheguemos a ele, nos aproximemos dele, e que possamos trazê-los para o nosso meio. E que se cumpra em nosso meio o Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que todos vivamos em união. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Municipal.
não só eleger um vereador, tem uma meta de eleger 3, 4 vereadores, mas estar na mesa política do município, da discussão. Então, só dessa forma, e parece que é uma coisa longa, mas não, a eleição municipal é daqui a 3 anos, então passa muito rápido. Só dessa forma a gente volta a ter companheiros nos espaços de poder. Aí vale a pena a gente estar discutindo políticas públicas para melhorar a vida das pessoas e a gente voltar a ter orgulho do que o MDB fez para as